a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor em meu ser para sempre brilhará. Vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar brilhando está, e a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor em meu ser para sempre brilhará. Ele vive, tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, nesse amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, nesse amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, nesse amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sim, eu sei, tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor, Rio de Janeiro. Ele vive, tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Jesus, 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 Jesus. Quero ler um trecho da palavra, Salmo 119. Nós vamos ler apenas 7 versículos, né? Não vamos ler o Salmo 119 todo, porque, como você sabe, é o capítulo maior da Bíblia, com 176 versículos. Mas nós vamos ler uma parte dele que nos traz aqui uma inspiração para nós iniciarmos esse momento de adoração e de culto ao Senhor. Amém? Salmo 119, nós vamos começar no verso 129, quando ele diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão.
como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Amém? Que o nosso coração, nossa mente possa estar próximo disso, desejando aprender do Senhor e louvar ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, temos esta comunhão através do Teu Espírito, Senhor, através da internet, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, Senhor, nesses tempos de pandemia, vai dando graça, vai dando força, vai ajudando, Senhor, a superar dia a dia esta dificuldade relacionada à pandemia, mas também vai cuidando de cada necessidade do teu servo, da tua serva, ó Pai, no dia a dia. Que, ó Deus, possam ser as mais diferentes, mas o Senhor as conhece cada uma delas. Pai, vai visitando os enfermos, coloca a tua mão, envia a tua palavra, os cura, os levanta, em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão com lutas familiares, de relacionamento, dá graça ao teu servo, à tua serva, da sabedoria, da direção, Senhor, os ajuda, ó Deus, o que devem fazer, o que não devem fazer, dá discernimento para eles interpretarem uma coisa ou outra, Pai, seu Espírito vá trabalhando, que eles possam ser ajudados pela tua palavra, ser ajudados através da oração, através da tua presença, Senhor, os ajudando, ó Deus, e direcionando as suas vidas. Pai, abençoa aqueles que também estão desempregados, ou mesmo os que estão empregados, mas estão enfrentando lutas, Senhores, Senhor, devido às dificuldades no campo material, financeiro, ou qualquer outra coisa, Senhor, que às vezes não podemos aqui imaginar, mas que o Senhor o conhece muito bem. Vá ministrando, Pai, vai curando, vai desde já trazendo a tua graça, o alívio, o consolo, o ânimo, Senhor, e que possamos agora entregar tudo nas tuas mãos e simplesmente, nesses momentos seguintes, cultuarmos o teu nome, ouvir a tua palavra e nos alegrarmos no Senhor. Pai, desde já nós pedimos a tua bênção sobre cada um de nós e oramos, Senhor, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Dentro de instantes a gente volta para meditar na palavra do Senhor. Amém? Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus, eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e
ser. A tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de mais de Deus, mais de coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo.
suas mãos para o céu agora. Comece a colocar diante do Senhor o teu coração. Se renda a Ele. Se renda. Sopra vento de poder. Toma este lugar. Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez. E desde já queremos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua palavra que iremos meditar neste momento, esta reflexão da palavra do Senhor, rogando ao Senhor que o Espírito Santo esteja ministrando a sua vida, ao seu coração, segundo a boa vontade do Senhor, segundo a necessidade de cada um de nós. Amém? Quero convidá-lo a fazer comigo uma leitura da palavra do Senhor. Se encontra no livro do profeta Abacuque, quase lá no finzinho do Velho Testamento. E nós vamos ler apenas alguns versículos finais desse texto, desse livro, que se encontra no capítulo 3. Vamos ler do verso 16 até o final, ou seja, até o verso 19. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 16 até o final. Diz assim: Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Amém? E ele termina dizendo: ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Queremos neste momento que vamos meditar nesta palavra, rogar ao seu Espírito Santo que esteja ministrando a nossa vida, esteja ministrando ao nosso coração, segundo a Deus a tua vontade, segundo a necessidade de cada um dos teus servos. Pai, que o Espírito Santo vá de encontro a essas necessidades e os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesta meditação que vamos fazer, queremos falar um pouquinho sobre fé. Fé solene. Podemos até pensar que existem vários tipos de fé, até mesmo na teologia, na doutrina, a gente destaca alguns aspectos da fé, como, por exemplo, a fé salvadora, que é aquele momento que o Espírito Santo te traz a convicção dos seus pecados e você faz a sua entrega, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, ou seja, o Espírito te levou a uma fé salvadora. E existem também outros aspectos da fé, como a fé que a gente pode dizer cotidiana, fé diária, que também podemos chamar de fé solene. Por quê? Porque ela é uma fé especial, ela é uma fé que vai nos conduzir durante esta vida, esta caminhada cristã, e que também é o Espírito Santo que vai nos ajudando através da sua presença, através das experiências que ele nos proporciona com o Senhor, a ir fortalecendo esta fé, edificando esta fé, cultivando esta fé para a nossa vida diária. Aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, a gente encontra um versículo muito importante. Esse versículo foi repetido por Paulo quando ele escreveu a carta aos Gálatas, quando ele escreveu aos Romanos,
falando sobre a nossa fé, e Paulo usa essa expressão de Abacuque: o justo viverá pela fé. Ou seja, Abacuque teve um vislumbre da graça de Deus através do Espírito Santo, e esse versículo dele, que ele escreveu inspirado por Deus, fez muita diferença na vida das pessoas e também, podemos dizer, na própria história do cristianismo. Martim Lutero também diz a história que ele, vendo toda aquela questão de venda das indulgências, ou seja, venda do perdão dos pecados e várias coisas que o afligia, mas um dia, lendo a carta aos Romanos, ele leu também: o justo viverá pela fé. E aquilo causou um impacto na vida dele que o fortaleceu, o direcionou para fazer as reformas que ele gostaria que houvessem na própria Igreja Católica, mas que, pelo menos naquele momento, não foi possível, então ele foi excluído, mas não deixou de pregar o Evangelho. Então daí vem a Igreja Luterana e depois as demais organizações evangélicas, protestantes, né, que foram surgindo até o dia de hoje. Então esse verso, ele é muito marcante e muito importante para a nossa vida. Mas o que ele significa? O que Abacuque quis dizer? O que Paulo expressou com isso: o justo viverá pela fé? O autor aos Hebreus, que alguns também acreditam ser o apóstolo Paulo, outros acreditam que foi Apolo, um grande erudito, citado até na Bíblia, né, por Paulo também, sobre a palavra, ou não se sabe quem escreveu, mas é dito ali também que o justo viverá pela fé, né? E o autor aos Hebreus procura também trabalhar essa questão da fé, dizendo que, olha, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, né? Mas a fé também, ela não é simplesmente um pensamento positivo. Como assim? Ela é uma convicção interior, uma confiança no nosso Deus, em que nós encontramos mais do que um pensamento positivo, encontramos um descanso, encontramos uma serenidade, descansamos ou colocamos ali não só o nosso desejo, mas a nossa segurança no Senhor. Ela é diferente de um pensamento positivo, no sentido que, olha, eu vou fazer isso e vai dar certo. É claro, sempre precisamos acreditar no que estamos fazendo, né? Ou devemos orar também para que dê certo. Mas ela é mais do que uma autoconfiança, é mais do que um desejo, como, eu tenho fé que o meu time esse ano vai ser campeão, né? Às vezes você está vendo diante de alguns fatos, às vezes o time está jogando bem e tal, nada garante, mas você acredita, né, que o seu time vai ser campeão esse ano. Então, o que eu quero dizer é que há uma diferenciação entre essa fé, esse pensamento positivo, esse desejo que nós exprimimos, às vezes, como fé, para a fé bíblica, a fé solene que a Bíblia nos diz. Ela até engloba também um desejo positivo, a confiança, engloba tudo isso. Mas ela é um pouquinho mais do que tudo isso, né? Ou se nós podemos dizer, ela é bem mais do que tudo isso, porque ela se origina na nossa comunhão com o Senhor, na nossa experiência diária com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, e que vai nos fortalecendo e nos direcionando, né? Esta fé solene, ela não implica em que, às vezes, nós questionemos algumas coisas. Não implica em que nós sejamos uma pessoa, vamos dizer assim, utópica, que não tem sentimento, que não vê as tristezas, que não se preocupa com algumas realidades e com o futuro. Não é isso. Nós vemos a realidade, temos as preocupações com o futuro,
mas é justamente aí que entra esse aspecto da nossa fé, de ser uma fé solene, que nos ajuda mesmo às vezes nas tribulações, que nos ajuda mesmo nas preocupações, mesmo nas circunstâncias difíceis da realidade. A gente ainda confiar, e mais do que confiar, conseguir descansar e, como diz o profeta Abacuque, até se alegrar no Senhor. É interessante que o livro de Abacuque, ele é tido por alguns quase que como uma poesia, especialmente o capítulo 3, ele é um cântico, né? Ele é uma poesia que, você vê em algumas Bíblias, lá no verso 3:1, que ele tem lá uma palavrinha assim, sigionote, e alguns identificam que sigionote era um tipo de ritmo de música. Então, quando ele descreve o capítulo 3, não é simplesmente uma profecia, era uma profecia musicada, era uma poesia para ser cantada, e no final até ele diz assim ao diretor de música, tal, né? Algumas Bíblias ainda trazem essa colocação que é do livro mesmo, do profeta Abacuque. Então, nós vemos que Abacuque começa com uma reflexão e termina com um cântico, né? Como eu disse, ele diz até o ritmo, né, que deve ser. E quando eu estava vendo esse texto, pensando até em alguns ritmos, né, eu lembrei da música do Luiz Gonzaga, né, que diz que quando olhei a terra ardente, né, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai meu Deus do céu, por que tamanha desolação? Eu perguntei, ai meu Deus do céu, por que tamanha desolação? Eu me lembrei disso porque quando você começa a ler o livro de Abacuque, Abacuque começa quase com a mesma reflexão. Ele começa perguntando a Deus, né? Por que tanta opressão, Senhor? Ele diz lá nos versos primeiros, do primeiro capítulo, ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei violência, e não salvarás? Ou seja, Abacuque era alguém que era temente a Deus, que procurava andar com Deus, a tal ponto que ele acreditava em Deus, poderia intervir nas situações, nas circunstâncias, nas lutas do dia a dia, e ele estava vendo aquilo cotidianamente, diariamente. Então, lá no seu coração, de repente, surge esse clamor, e ele pergunta, Deus, até quando vou orar? Deus, até quando eu vou clamar? Deus, até quando eu vou gritar e não haverá salvação? Senhor, mais à frente ele coloca, até falando, Senhor, será que o Senhor é tão santo? Será que o Senhor é tão puro de olhos que não pode olhar para estas coisas, para essas misérias, para essas tragédias que estão acontecendo? E Abacuque, de uma certa maneira, ele está não aqui contrariando, não está, vamos dizer assim, abandonando a sua fé. Ao contrário, ele está questionando os acontecimentos, está questionando como Deus trabalha nos acontecimentos, e isso é, de uma certa maneira, natural a todo o cristão, porque é nessa reflexão, nessas experiências da vida, nesse clamar a Deus e buscar ao Senhor, que nós vamos tendo essas experiências de ver a mão do Senhor, o consolo do Senhor, a atuação de Deus, muitas vezes, operando nessas situações. E a nossa fé vai sendo, então, ela vai sendo fortalecida para que a gente possa entender melhor e vivenciar melhor o que Deus tem para nós, independente das circunstâncias da nossa vida. Nós vivemos dias de pandemia. Fizemos plano ano passado, fizemos plano no começo desse ano, e mesmo às vezes como cristãos, orando, buscando ao Senhor,
nós não esperávamos, né, uma pandemia, ou mesmo no começo da pandemia, nós não esperávamos que ela fosse tão prolongada, fosse tão sofrida para algumas pessoas, trouxesse tanto prejuízo a muitas pessoas. Então, estamos sujeitos. Abacuque vivia uma situação diferente. Ele vivia ali, havia tido a invasão da Babilônia e ele estava perplexo com aquilo. E ele pergunta a Deus, mas Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando nós vamos clamar e vamos continuar sendo oprimidos, vamos continuar sendo levados cativos? E Deus fala com ele. Mas é interessante no livro do profeta Abacuque, nessa questão da edificação da sua fé, que Abacuque não está aqui, eu penso que é mais uma reclamação, né, uma fala, um diálogo com Deus do que uma murmuração. Mas mesmo que o fosse, em seguida, Abacuque, ele fala no começo do capítulo 2 que ele vai esperar, né? Ele vai esperar no Senhor, ele vai se colocar na sua torre de vigia e vai esperar o que Deus vai dizer para ele. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui é um ponto importante no decorrer da nossa vida cristã. É que quando nós passamos lutas, passamos dificuldades, passamos tribulações, Deus está conosco. O Senhor Jesus disse: nunca vos deixarei, jamais os desampararei. Mas acontece que nós, às vezes, deixamos Deus, vamos dizer assim, fora da situação. Às vezes não buscamos ao Senhor, não oramos e, principalmente, não esperamos para ver o que o Senhor nos diz. Às vezes a gente ora até, Senhor, vou orar, vou colocar isso nas tuas mãos, quero assim, assado, e não paramos para meditar na palavra, para esperar a direção do Senhor, e nos precipitamos muitas vezes e sofremos mais do que necessitamos ou poderíamos naquele momento, devido às vezes à nossa própria inconsistência em permanecer na confiança do Senhor. E Abacuque toma isso. Então o nosso desafio, irmãos, não é não sofrer. Nosso desafio não é fechar os olhos para a realidade. O nosso desafio não é sermos alienados do mundo. Não. Nosso desafio é mesmo olhando para isso, nós ainda continuarmos orando ao Senhor, confiando no Senhor e esperando a direção do Senhor em todas estas coisas. Abacuque faz isso. Então Deus começa a falar com ele, né? Começa a trabalhar ali na sua vida, falando a respeito do que Deus tinha para aquela situação, do que o Senhor iria fazer. No capítulo 2, então, ele sente que Deus fala com ele: olha, vou te dar uma visão, mas escreve esta visão até para que quem possa ler, quem passa correndo, né? O texto diz assim: escreve bem legível para que possa ler até quem passa correndo, né? Nós falamos aqui que Deus inventa ali ou disponibiliza ali para Abacuque algo que depois foi muito usado e até hoje é usado, que são os outdoors, né? Aquelas grandes placas com propaganda. Era mais ou menos isso que Deus mandou Abacuque fazer. Faz uma placa grande, escreve a visão, porque possa ler até quem passa correndo. E essa visão é de que Deus iria fazer a sua justiça, Deus iria restaurar o seu povo, mas a seu tempo, não era naquele momento. E Abacuque, então, ainda que a situação não tivesse mudado, ainda que a situação não tivesse sido transformada, e nem o seria imediatamente, o povo de Israel foi trazido de volta do cativeiro 70 anos depois que eles foram enviados. Então é possível que Abacuque não chegou a ver esses dias da volta do povo. E Abacuque tem uma expressão aqui linda nesse cântico, que, como lemos, já o atingira
naquele tempo. Por quê? Mesmo que ele não tivesse visto essa volta, mas no seu coração já havia um descanso, que Deus era Deus, que Deus estava cumprindo a sua vontade, que ele orou, que ele buscou o Senhor e o Senhor falou com ele, né? O Senhor trouxe descanso à sua vida. O apóstolo Paulo tem uma experiência pessoal parecida, quando ele diz que tinha um espinho na carne, que nós também não temos uma identificação plena, né, ou completa do que seria isso. Alguns falam, e baseado em alguns escritos até, que seria uma doença, uma enfermidade nos seus olhos que Paulo tinha. Há outras conjecturas, né? Uma interessante até é que Paulo, num determinado texto, ele fala que perseguiu os cristãos, e alguns até acham que ele pode ter matado alguns cristãos antes da sua conversão, e alguns creem até que esse espinho na carne de Paulo seria a lembrança desse tempo, né? E que ele ora a Deus, ele ora, orei uma vez, orei 2 vezes, orei 3 vezes, Deus, tira de mim esse espinho. E Deus responde a ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez Paulo, por sua capacidade intelectual, pela sua educação, que tinha sido de excelência, Paulo podia se engrandecer. E então Deus preferiu que esse espinho na carne dele continuasse, porque ele se lembraria que a força dele, a graça dele vinha não da circunstância, não da sua força, do seu poder, mas vinha de Deus. Então ele também descansa e sabe que a graça do Senhor vai ajudar a superar esse espinho, e mesmo que ele continue com esse espinho, vai levá-lo, não vai impedi-lo de fazer a obra do Senhor, não vai impedi-lo de vivenciar o que Deus tem para a sua vida. Nós vemos que essa convicção que Paulo teve é a convicção que Abacuque teve, uma convicção do acolhimento de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. É um acolhimento que lhe trouxe esperança, é um acolhimento que trouxe a convicção do cuidado de Deus, do amparo de Deus sobre a sua vida, e de que esse amparo está além das circunstâncias e até mesmo além, vamos dizer, do terreno aqui em que nós vivenciamos, ou seja, desta vida, porque o cuidado do Senhor, ele vai além disso. Quando nós lemos lá na Galeria da Fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vemos que o autor cita algo parecido, falando daqueles que enfrentaram as suas lutas, e uns tiveram vitórias e outros, perante os olhos do mundo, foram derrotados. Mas ele diz, mas nenhum deles, o mundo era digno, e para eles Deus tem reservado algo que eles não alcançaram aqui, como nós podemos alcançar, que é a graça, a presença do Espírito Santo derramado de uma maneira muito pessoal sobre o que nós chamamos aqui a época da graça. Eles não alcançaram. E pela graça do Senhor nós alcançamos, mas quando diz não alcançaram, quer dizer, não o receberam nesta vida, mas Deus tem algo ainda maior ou melhor para eles também na eternidade. Abacuque teve esse vislumbre, né? Então ele chega a dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que ela não dê o seu fruto, ainda que não haja gado no curral, ou seja, ele olhou para a sua vida, ele olhou para aquele momento e ele não viu nada de bom. Ele olhou para aquele momento e viu as suas perspectivas assim bem ruins, mas ele disse, mas eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação.
Abacuque conseguiu vivenciar a graça de Deus acima das circunstâncias. E esse é o desafio que ele nos deixa, né? Que nós possamos desenvolver a nossa fé de uma tal maneira que ela esteja acima das circunstâncias. Devemos dar graças a Deus diariamente. Devemos ser gratos ao Senhor diariamente, mas não por uma obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar e eu tenho que dar graças todo dia. Não é simplesmente um ritual, mas é um estilo de vida em que nós podemos, com a graça do Senhor, ser direcionados, ser orientados e sermos capacitados pelo Espírito Santo para vivenciarmos esta vida. Pastor, é tão fácil assim? Não é fácil, como eu disse. É fruto da nossa experiência, da nossa convivência, do nosso caminhar com o Senhor. E nós trazemos o nosso passado, nós trazemos nossos traumas, nossas dores, trazemos os nossos hábitos de pensar e de sentir sobre aquela situação que às vezes é difícil nós mudarmos. Mas quando nós vamos entregando na mão do Senhor, nós vamos descansando no Senhor, o Senhor vai nos capacitando a superar essas dificuldades passadas, a vivenciar as dificuldades presentes com esperança, com confiança no cuidado, na misericórdia de Deus e descansar em relação ao futuro que o Senhor tem para nós e para as nossas vidas. Ou seja, ele expressa que, olha, eu não estou vendo nada assim de bom aqui na minha frente. Eu não estou vendo a figueira florescer, eu não estou vendo o gado ali no curral, mas eu vou confiar no Senhor. Eu e você passamos as vidas assim. Às vezes nós trabalhamos, plantamos, né? Mas de repente algo aconteceu que nós não colhemos o que gostaríamos de colher. Isso pode ser na nossa profissão, pode ser no nosso ministério, pode ser na nossa família, que muitas vezes vivenciamos estas dores. Há um livro interessante de um autor cristão chamado Zig Ziglar. O livro se intitula Criando os Filhos Positivos no Mundo Negativo. E ele tem uma introdução muito interessante, que ele fala que um plantador, né, um agricultor, ele planejou a sua plantação, ele fez tudo o que deveria fazer, ele plantou na época certa, ele regou na época certa, ele adubou na época certa, ele fez tudo direitinho, mas a plantação não vingou como se esperava, né? E aí diz a história que ele foi verificar o que deu errado. Não ventou na época certa, né? Algo que estava além da sua condição de monitorar e de cuidar daquilo. O vento não deu aquilo. Então ele introduz esse livro dizendo que para os nossos filhos, muitas vezes você vai ensinar a palavra, você vai fazer tudo, mas alguma coisa às vezes pode não sair como a gente quer. Mas isso não deve nos impedir de fazer o nosso melhor. Isso não deve nos impedir de cuidar o melhor dos nossos filhos e ensiná-los e ajudá-los da melhor maneira que nós pudermos. E as demais coisas nós deixamos nas mãos do Senhor. O vento, né? Algo que nós não podemos controlar, que o Senhor esteja controlando. Então, Abacuque teve essa experiência de eles ver aquilo, mas ele teve a experiência de uma confiança plena no Senhor, de tal maneira que ele conseguiu, né, depois de questionar a Deus, depois de parar para ouvir ao Senhor, ele conseguiu ter uma expressão: Senhor, está nas tuas mãos, né? Muitas vezes a gente ora por algumas questões e depois de alguns anos de ministério, a gente vai descobrindo que Deus é soberano. Às vezes oramos por casos parecidos e um Deus faz de um jeito, o outro Deus faz de outro, né?
a própria Bíblia nós vemos que Deus cura uns, mas às vezes não cura outros, né? Se você ler lá Atos, diz que Herodes mandou matar Tiago, depois ia mandar matar Pedro e prendeu, mas Deus mandou um anjo e soltou Pedro. Por que soltou Pedro e não soltou Tiago? Está nas mãos do Senhor, Deus usa de qualquer maneira. O importante é nós estarmos na mão do Senhor, né? Às vezes já acompanhamos pais que às vezes estão aflitos por enfermidade de seus filhos. E é interessante que às vezes quando alguns pais conseguem entregar nas mãos do Senhor, Deus os cura. E é interessante que alguns pais também naquele momento entregam na mão do Senhor e Deus leva aquele filho, aquela filha, e nós não entendemos o porquê, mas Deus sabe todas as coisas. E é importante nós termos essa caminhada cristã e que nós possamos desfrutar da graça do Senhor, da comunhão do Senhor, e que nós possamos, como Abacuque, dizer, ainda que a figueira não floresça, eu vou confiar, eu vou me alegrar, eu vou continuar tendo esperança no Senhor, porque a minha esperança, como diz a palavra, diz o apóstolo Paulo, ela não se resume apenas nessa vida, mas há algo mais e algo melhor que o Senhor tem. O Senhor pode nos ajudar aqui, como diz o salmista, colhermos na terra dos viventes as bênçãos do Senhor, sim, e Deus tem interesse em nos ajudar aqui. Mas nem sempre, às vezes, vai acontecer da mesma maneira que nós gostaríamos, mas a nossa confiança está que Deus é superior e quando nós descansamos, como um filho descansa nas suas mãos, nós podemos nos alegrar no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa, nas suas experiências, acima de tudo, ver a mão do Senhor, o consolo, o conforto e muitas delas o poder do Senhor operando, se não for da forma que você quer, que Ele te dê a graça. Mas muitas vezes vai cumprir o desejo do seu coração. Então, independente da circunstância, confie no Senhor, se alegre no Senhor. Amém? Quero orar com você, pedir a bênção sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, ministrando, meditando na Tua palavra e queremos rogar agora que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro, Senhor, a esse ouvinte que, ó Deus, teve esses momentos de tomar agora esta preleção, de ouvir esta preleção, que o Senhor ministre essas palavras à sua vida, ao seu coração. Pai, talvez, Senhor, ele está precisando descansar no Senhor. Às vezes tem lutado, às vezes tem sentido o peso da luta da vida, Senhor. Nem sempre acertamos em tudo, nem sempre alcançamos tudo que queremos, nem sempre sai, ó Deus, ou conseguimos tudo do jeito que desejamos, Senhor. Mas nós podemos recomeçar como Abacuque, ainda que não haja gado ali no curral, não haja fruto na figueira, nós podemos erguer a nossa cabeça, dizer, não, eu continuo confiando, esperando no Senhor, o Senhor é bom para a minha vida e o Senhor cuida da minha vida. Pai, vá ministrando a tua graça, o teu poder, o teu consolo, Pai, e vai ministrando também o teu poder, Pai. Há várias situações em que o Senhor há de cumprir os desejos do nosso coração, que nós não desanimemos, ó Deus, às vezes nas pequenas lutas, porque a tua palavra diz que se formos fiel no pouco, sobre o muito seremos colocados. E se temos pequenas vitórias da nossa fé, o Senhor vai também nos ajudar a ter grandes vitórias. Pai, sê com o teu povo, sê com o teu servo, a tua serva. Nesse dia, nós agradecemos pela vida deles e os abençoamos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinita, esteja sobre a sua vida. Que a presença do Espírito Santo te ajude a cada vez mais a edificar a sua fé, a fortalecer a sua fé e se alegrar
acima de tudo, no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade em Cristo Jesus. Amém. As famas